Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Por que és que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Vamos orar? Santo e amado Deus, louvado seja o teu nome por mais essa exposição da tua palavra. A começar em mim, Pai querido, fala aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria pedir algo inicialmente para vocês, e não fique triste comigo, mas eu gostaria que você pensasse numa lembrança triste. Algo que você se recorda que não foi um momento que você se recorda com alegria. A intenção aqui não é te deixar triste ao recordar de momentos não muito bons, mas entrarmos de fato, como esses discípulos, num momento tão complicado das nossas vidas. Se você preferir, feche os seus olhos. Eu aqui, pelo menos consigo lembrar de 4 momentos da minha vida, estou com 43 anos, e 4 momentos da minha vida nos quais foram muito complicados, muito tristes, e que eu, de fato, sofri bastante. Vocês já passaram, provavelmente, por aqueles momentos que parecia que tudo ia se acabar? Aquelas situações que a gente olha e não enxerga a saída. Aquelas horas que o coração dispara, o peito aperta e a gente pensa: eu não vou conseguir sair disso. Pode ser uma doença, pode ser um diagnóstico inesperado, a perda de alguém muito querido. Pode ser a falta do emprego, as contas chegando, uma despensa vazia muitas vezes. Pode ter sido aquela noite em claro que ninguém viu as suas lágrimas, mas somente você e Deus sabe que essas lágrimas existiram de fato. Quantas vezes, diante de dificuldades, nós pensamos: não vai ter jeito, essa tempestade ela vai me engolir, eu não vou suportar, eu não vou resistir. Eu sei que muitas vezes você, como eu, já sentiu como se o chão saísse dos nossos pés. Você já ficou paralisado diante de notícias que mudaram de repente tudo aquilo que tomávamos como certo. Com certeza, a história das nossas vidas, ela tem e sempre terá momentos nos quais nós queremos fugir e sair correndo. E eu sei que se nós pararmos e começarmos a contar uns para os outros sobre as nossas dores e esses momentos dos quais eu pedi para que vocês lembrassem e nos quais eu lembrei, provavelmente choraríamos juntos. Eu mais do que qualquer um aqui, né? Para quem não sabe, eu tenho fama de chorão. Eu não estou falando de coisas pequenas, mas estou falando de realmente tempestades. Daquelas que nos levam a achar que não vai amanhecer, que o outro dia não vai chegar, que roubam o nosso sono, que tiram o nosso apetite, que tiram muitas vezes a nossa vontade de levantar da cama, que fazem a gente duvidar se vai conseguir dar o próximo passo, se nós vamos sobreviver muitas vezes. Tiram muitas vezes a nossa vontade de viver até. Dores que tiram a nossa paz, a nossa alegria, nos trazem angústias, nos trazem ansiedades. Talvez agora, conforme eu pedi, você lembra de um momento assim, e lembra do que sentiu. Talvez você ainda esteja passando exatamente por esse momento. Talvez a tempestade ainda esteja acontecendo na sua vida e ela não foi embora. Agora mesmo você está sentindo o vento soprar, as ondas baterem contra o seu barco, a água entrar. Tempestade nas nossas vidas, elas são reais, elas existem. E a vida cristã, ela não é, como é pregado muitas vezes, sem problemas, sem dores e sem lágrimas. E quem prega que a vida cristã, ela está sem problemas, está pregando mentira.
As tempestades, elas vêm, e muitas vezes elas vêm quando nós menos esperamos. Elas nos pegam geralmente de surpresa. Quando parecia que tudo estava calmo, que tudo estava em paz, que você tinha tudo no seu controle, as coisas estavam indo tão bem, é nesse momento que as tempestades da vida chegam. Os discípulos de Jesus também, nesse texto, eles passaram por isso. Homens que andavam com Jesus, que ouviam seus ensinamentos, que viram milagres com seus próprios olhos, que viram momentos maravilhosos, viram vidas sendo transformadas, coisas que até então nunca tinham visto e nem pensavam que seriam possível acontecer. Eles viram acontecer. E ainda assim tiveram momentos como este que nós lemos, no qual eles se desesperavam, que perderam o chão, que acharam que de fato eles iam morrer. O texto que nós lemos, voltando aqui a Marcos 4, verso 35, leremos do 35 ao 37 novamente. Naquele dia, sendo já tarde, ou seja, Jesus tinha passado um dia no qual ele curou pessoas, ele estava pregando a palavra do Senhor, ele estava trazendo bênção àquelas pessoas, e já era o final do dia, Jesus cansado, e ele olha para os seus discípulos e diz: passemos para a outra margem. Entremos no barco e vamos para a outra margem. Verso 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Como nós falamos, o texto diz que depois de um dia inteiro de ensinamentos, Jesus convidou os discípulos para atravessarem para o outro lado. Eles entraram no barco confiantes, tranquilo, afinal Jesus tinha falado. E boa parte dos discípulos eram homens acostumados àquela rotina, eram pescadores, homens que para os quais subir num barco e ir até a outra margem é algo fácil, está tranquilo. Até então tudo normal. E além de tudo, como eu disse, eles estavam com o mestre, mas de repente, sem aviso nenhum, veio uma tempestade. Ventos fortes, ondas altas e água entrando no barco. Você consegue imaginar essa cena? Geralmente eu gosto de pregar em textos com historinha, né, que a gente consegue visualizar aquilo que quem está escrevendo está falando, né? E eu fico imaginando eles entrando no barco, eles navegando e aquele barco começando a balançar, o tempo mudando de forma inesperada. E aqui vem o nosso primeiro tópico dessa mensagem. As tempestades da vida, de fato, elas vêm de forma inesperada. Quando nós não estamos aguardando, quando estamos pensando que está tudo bem, está tudo seguro, está tudo no nosso controle, nas nossas mãos. As tempestades, elas não marcam hora para chegar. O Mar da Galileia, ele é bem conhecido por ter essas tempestades repentinas. O Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, né, ele é chamado de Mar da Galileia porque ele é um lago com uma grande extensão, você não vê a outra margem. Então ele é um grande lago, e ele fica cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, e vem ventos que vêm das montanhas, e isso é algo constante. E esses ventos vêm e agitam essas águas e formam essas pequenas tempestades. E eu creio que esses discípulos que aqui estavam já tinham passado por outros momentos de tempestades, outros momentos difíceis, porque é comum que isso aconteça no Mar da Galileia e que isso aconteça de forma inesperada. Porém, essa foi ainda mais forte. E quando vem essas tempestades, o vento muda, a água se agita, sem aviso nenhum. E é assim também com a vida da gente, não é verdade? Começa a pensar na sua vida, no seu dia a dia, no seu retrospecto. Às vezes, quando chega uma situação de tentação, uma sensação de problemas, quando chega de fato uma tempestade nas nossas vidas, elas chegam no momento que nós não estamos esperando. Está tudo bem, você acorda de manhã, está tudo legal, está tudo normal. Você levanta
e hoje é só mais um dia comum, vou para o meu trabalho, vou viver as minhas rotinas. Aí à tarde chega uma notícia e tudo muda. Uma ligação, um exame, uma palavra dura de alguém, ou às vezes até uma palavra dura de você para com alguém, porque me faltou talvez domínio próprio. E pronto, chegou a tempestade. Tudo muda. Isso nos lembra de uma verdade simples, mas que nós costumeiramente esquecemos. Nós não controlamos a nossa vida. Quem governa a nossa vida é o Senhor. Nós não temos controle sobre as coisas que acontecem conosco. Podemos sim ser os mais assertivos possíveis em nossas decisões, buscar a vontade de Deus para aquilo que fazemos, mas quem governa a nossa vida é o Senhor. O reverendo acabou de falar que Paulo escrevia aos Filipenses da prisão. O apóstolo Paulo, o homem que, segundo historiadores, levou mais de 500 mil de almas aos pés de Cristo. O homem que até hoje nós lemos os seus escritos, inspirados por Deus, e transforma até hoje muitas vidas. E muitas vidas ele transforma até hoje por causa do que ele escreveu preso. Você acha que se você fosse perguntar para Paulo, você gostaria de estar preso aí? Você quer estar preso ou estar solto? Ele ia escolher o quê? Mas nós não controlamos as nossas vidas. Não controlamos o que acontece nas nossas vidas. As tempestades também, irmãos, elas revelam as nossas fragilidades. Lembre-se, como eu já comentei aqui, alguns daqueles discípulos, boa parte deles, eram pescadores experientes. Estavam acostumados com o mar. Eles já tinham enfrentado ventos fortes, ondas similares àquelas, mas aqui eles entram em pânico, eles se desesperam. Isso mostra como as tempestades da vida, elas expõem os nossos limites. Elas mostram que, poxa, até perto disso eu já cheguei, mas nesse ponto, não, é algo novo para mim e eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. E aí vem o desespero. E não é assim com a gente também? Eu estava dirigindo para cá, para o culto, eu estava lembrando de momentos da minha vida em que eu senti medo. Porque é natural nós sentirmos medo. Faz parte. O grande lance é como enfrentamos esses medos, mas faz parte. E desde garoto, eu tive momentos de medo. Eu tenho 2 sobrinhas, uma de 5 meses e uma de 1 ano. E eu sou um tio meio bruto para brincar com as minhas sobrinhas, então, como eu fazia com as minhas filhas, eu levanto para o alto, e às vezes eu desço elas muito rápido assim. Às vezes as mães não gostam, mas eu desço elas meio rápido assim, e você vê na cara do bebê assim, que ele assustou. Eu lembro de mim na escola, em momentos que eu briguei com os coleguinhas, e que eu tive medo. Eu lembro de momentos na minha adolescência em que eu fiquei temeroso. Tem até aqueles medos bons, né? Primeira vez que eu fui chamar a Silmara para sair, a perna deu uma tremedinha, né, amor? Mas é medo, é sentimento. E da mesma forma que eu pedi para você lembrar de momentos difíceis da sua vida, eu tive também momentos complicados na minha vida. Momentos que eu olhei e eu cheguei de fato no meu limite e eu falei, Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu achei que eu era forte, eu achei que eu podia, mas eu não posso. Essa ventania, esse mar revolto, está além das minhas forças. E Deus permite isso muitas vezes nas nossas vidas para nos ensinar a não depender das nossas forças, porque nós não somos fortes de fato. Ele é forte. Ele nos permite certos momentos, certas tempestades, para aprendermos a depender dele de fato. As tempestades também surgem no caminho da obediência. Não é
o fato simples de você estar obedecendo a Deus que vai fazer você ser imune a toda e qualquer tempestade. Às vezes, quando nós estamos obedecendo ao Pai, cumprindo a vontade de Deus, surgem também momentos difíceis. Como foi falado e repetido, o apóstolo Paulo escreveu muitas das suas cartas da prisão. E aqui não é diferente, os discípulos entraram no barco e o que o texto que nós lemos disse? Quem que queria ir até a outra margem? Era Jesus. Eles estavam obedecendo ao Senhor. Jesus olha para eles e fala: vamos para o outro lado, passemos para a outra margem. E eles prontamente obedeceram a Jesus. Mas eles enfrentaram uma tempestade, sendo que esse caminho, quem indicou foi Jesus. Era um caminho de obediência. Não era que nem nós que conhecemos a história de Jonas. Sabemos que Jonas enfrentou uma grande tempestade, porque Deus mandou ele pregar em Nínive e ele foi para o outro lado. Ele quis fugir da vontade de Deus, daquilo que Deus queria que ele fizesse. E aí veio uma tempestade, e Jonas é jogado ao mar, engolido por um grande peixe, e o resto você conhece a história, e se não conhece, leia Jonas. Aqui não, aqui os discípulos estavam obedecendo a Deus, obedecendo ao Senhor Jesus. E às vezes pensamos, se eu obedecer, tudo vai dar certo, tudo vai ficar tranquilo, eu não vou ter dor, não sentirei sofrimentos. Mas essa é a prova de que não é assim. Tempestade não significa ausência de Deus. Muitas vezes é justamente no caminho da obediência que a tempestade aparece, e aqui foi assim. Eles acompanhavam Jesus, eles estavam com Jesus, e obedecendo a Jesus, surgiu essa tempestade no caminho deles. As tempestades, meus irmãos, elas parecem maiores quando nós focamos nelas. Eu sou gestor há alguns anos, e uma coisa que nós aprendemos quando vamos gerenciar equipes, resolver conflitos e problemas, foca na solução, não no problema. E todo problema é uma oportunidade de melhoria. O problema é que uma tendência natural do ser humano é focar nos problemas. É olhar o copo sempre como meio vazio e não como meio cheio. Ou é só comigo que acontece isso? Nós somos naturalmente pessimistas. O texto aqui diz que o barco já estava se enchendo de água. Eles olhavam para o vento, olhavam para as ondas, olhavam que a água estava entrando. E quanto mais eles olhavam, mais parecia impossível sair daquela situação. E algo que nós precisamos aprender aqui é que quanto mais o nosso olhar fica preso à tempestade, mais ela cresce dentro de nós. Por mais que sejamos homens e mulheres de fé, a nossa fé não ignora a realidade, não ignora o que está acontecendo. E o problema de fato existe, está instaurado. E é natural do ser humano, fracos e pecadores que somos, ficarmos de olho nos problemas. O vento está soprando, as ondas são reais. Mas a fé nos lembra de levantar os olhos para além da tempestade. E quando nós olhamos além da tempestade, é justamente aí que a história vai mostrar que mesmo dormindo, Jesus nunca deixou de estar presente no barco. Isso leva ao nosso segundo tópico dessa noite. Esse aparente silêncio de Jesus. Verso 38 de Marcos 4 que nós lemos. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Como nós lemos, Jesus estava dormindo em meio a essa tempestade, até que eles os acordam apavorados. Jesus, não te importa que pereçamos? Senhor, o Senhor não está vendo a minha aflição, não está vendo a minha dor?
Talvez você já tenha feito isso, já tenha olhado para Deus, feito as suas orações, dizendo: Deus, o Senhor não está vendo, está difícil, eu estou no meu limite, eu não estou aguentando mais. Como eu disse, eram homens experientes, eles sabiam lidar com um momento difícil numa embarcação, era do dia a dia deles, mas estava demais. E eles olham para Jesus, e Jesus dormindo, e aí eles se desesperam ainda mais e falam: Senhor, o Senhor não se importa conosco? Mas o silêncio de Jesus não significa ausência. Os discípulos gritam, o barco balança, as ondas batem, e Jesus ali dormindo. E eles sentem de fato essa impressão, como muitas vezes eu e você sentimos na nossa vida. Parece que Deus não está me ouvindo, eu estou precisando de ajuda. Senhor, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando. E nada acontece, nada muda. Eu estou aflito, as contas estão aí para pagar, a doença está ali, o emprego não acontece. Mas eu estou aqui, Senhor, estou pedindo ajuda. Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Quantas vezes a nossa oração, às vezes, não é respondida? A porta não se abre, a cura não vem. Mas como eu disse, o silêncio não é ausência. Jesus, ele estava no barco. Ele estava ali. Ele nunca saiu de perto. E ele nunca sai de perto. Ele sempre está conosco. Esse silêncio de Jesus, seja nessa situação que nós lemos do texto, ou seja, nas nossas vidas, nos convida a confiar nele. A confiar nele. E por que Jesus conseguia estar dormindo em meio à tempestade? Porque o coração dele estava firmado no Pai. Porque ele sabia que Deus estava no controle daquilo e de tudo o que ele fazia. Porque ele sabia que, independente do que acontecesse, o Pai é quem controlava a vida dele. É Deus quem tem o controle das nossas vidas. Como eu disse no começo, nós não temos controle sobre aquilo que passamos. Nós podemos sim fazer o nosso melhor, mas muitas vezes fazendo o nosso melhor, tentando evitar tormentas, tentações, tempestades, elas chegam, como já foi falado, de forma inesperada. E Ele quer que aprendamos a descansar nele. É muito bonito nós cantarmos, que nem cantamos no começo do culto: posso descansar em tuas mãos. Eu posso descansar. Mas de fato descansamos? Ou somos tomados pela ansiedade, pela depressão, pela angústia, pela tristeza, ao ponto de isso controlar as nossas ações? Você já se passou por momentos dos quais você está tão desesperado, você está sofrendo tanto com determinada situação e você não tem a paciência de esperar, às vezes, a ação de Deus, e você sai tomando ações? Ou só comigo que isso acontece? Você sai agindo, e aí você vai vendo que você meteu os pés pelas mãos, e não, se você tivesse esperado, seria tão melhor. Só que você não teve essa paciência, não soube aguardar o tempo que tinha que aguardar para que tudo se normalizasse. Mas Jesus sabia que ele podia dormir em paz naquele barco, porque ele sabia que Deus cuidava dele. Mas os discípulos não enxergavam assim, eles não sabiam disso. Esse silêncio de Jesus revela onde estava o coração dos seus discípulos. No meio da tempestade, como nós falamos, eles acordaram Jesus com essa pergunta dura, com essa pergunta difícil, uma cobrança. Você olhar para Deus e falar assim: mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não está preocupado? Essa pergunta denuncia o coração deles. Eles não duvidavam do poder de Jesus, porque eles viram que Jesus
já tinha feito tantas coisas maravilhosas, e eles sabiam que Jesus tinha o poder para resolver aquela situação. Mas eles duvidavam do amor de Jesus. E quantas vezes isso acontece comigo e com você também? Nós não duvidamos que Deus pode resolver o nosso problema, mas nós duvidamos se Ele quer. E às vezes, me perdoem, Ele não quer, porque Ele sabe mais sobre a minha e a sua vida do que nós mesmos. Eu já contei aqui, acho que umas 2 vezes, e eu vou ter que contar a terceira. Eu falei que eu não ia falar sobre isso de novo, mas eu vou ter que falar novamente, porque para mim foi algo muito significativo. Um dos momentos tristes dos quais eu me recordo da minha vida, eu vivi uma infância muito simples. E meu pai construiu às pressas uma casa para a gente, que nós não tínhamos como pagar aluguel. E era uma casa que era um quarto, um cômodo grande, simplesmente. E não tinha nem cimento, era na terra mesmo. Um quartão e um banheiro. Morávamos meu pai, minha mãe, eu, meu irmão e minha irmã. Eu sou o irmão mais velho. Eu devia ter acho que uns 12 anos nessa época, meu irmão 10. Minha irmã, acho que 4 anos, por aí. E aí meu pai trabalhando. Eu lembro que eu estava em casa, com os meus irmãos e a minha mãe. E eu me recordo que eu estava querendo sair para ir para uma aula de educação física. Porque eu tinha aula de manhã, mas a aula de educação física não era na escola, era no ginásio, que era do lado da escola, na parte da tarde. E eu queria sair, a minha mãe olhou e falou, não, você não vai, era uns 30 minutos de caminhada, minha mãe falou, você não vai que, 12 anos o garoto, né, 30 minutos de caminhada, o tempo está se fechando, a tempestade está chegando, você não vai. E aí, de fato, eu não fui, né, minha mãe não deixou. A tempestade chegou. A tempestade chegou. Quem viu falou que desceu um clarão sobre a nossa casa. E de fato eu que estava lá dentro com a minha mãe e os meus irmãos, vimos que as paredes começaram a se agitar. O vento começou a tomar conta do ambiente, as portas fechadas, mas era uma telha de amianto, brasilite, chame como quiser. Tinha aqueles vãos assim, e aí o vento começou a entrar por aqueles vãos e ele precisava sair, e ele saiu levando o telhado. E aí, do jeito que ele saiu levando o telhado, as paredes, graças a Deus, se abriram para fora. E a casa foi para o chão. Eu me recordo que em meio àquela tempestade, minha mãe saiu correndo, segurando eu e meus irmãos pelas mãos. E eu lembro que minha mãe caiu no meio do caminho, e eu e meu irmão ajudamos ela a se levantar. Continuamos correndo até a casa do vizinho de trás. E aí a tempestade passou e a gente olhava aquela casa no chão. Dormimos na casa do vizinho. E eu lembro do meu pai chegando e muito irritado, dando uma porrada na parede, dizendo que Deus é esse que faz isso conosco. Era uma situação que, mesmo eu, um garoto de 12 anos, já sabia que estava esquisito. Estava assustador. Bom, passado isso aí, para resumir a história, tinha um vizinho do lado que tinha uma casa em construção, que não tinha nem janela nem porta. Ele ofereceu de a gente ficar lá. Nós ficamos 3 meses morando nessa casa em construção. Colocamos tapume nas portas e janelas, chovia mais dentro que fora. Né? Não tinha banheiro, tínhamos que se virar ali, né? Com o que tinha, uma lata lá. E aí passamos 3 meses nessa situação. E aí a prefeitura ajudou, meu pai, né, construiu depois uma outra casa ali, agora forte, com várias colunas, né? E depois de 3 meses nós mudamos para
para um outro quarto, digamos assim, que aí depois ele foi aumentando a casa. Mas onde eu quero chegar com essa história? Eu não quero que você fique com pena de mim, não. Mas isso de fato foi uma tempestade que aconteceu na vida da minha família. E eu lembro que antes disso a minha mãe, e ela deve estar assistindo, que ela fala que ela não perde uma pregação, não só das minhas, mas de todos nós. Ela ainda me liga e fala: ó, Jonathan, dei o like lá. Mas a minha mãe, ela já falava que a gente precisava ir na igreja. E a gente sempre passava em frente a uma igreja presbiteriana. E não sei se... Imagino que esse momento impulsionou isso. Acho que minha mãe pensou, olha, acho que é a hora, né? Tá tudo muito torto, a gente precisa buscar Deus de qualquer jeito. Estamos na igreja até hoje. Né? Deus trouxe um momento desesperador para a nossa família, mas que nos preparou para ouvir a tua voz de fato. O silêncio de Jesus, ele nos prepara para conhecer a sua voz. Se Jesus tivesse falado imediatamente, logo que a tempestade começou e os discípulos nem estavam tão desesperados assim, olha, mar, acalma, vento, para de soprar. Ia ter o mesmo impacto? Não teria. Porque no começo da tempestade as coisas ainda estavam mais ali, estavam no controle. Quando veio só o desespero que eles foram chamar Jesus e acordar Jesus. Mas parece que Jesus deixa eles chegar no limite. Ele está dormindo. E quando eles não têm mais força, eles chamam a Jesus. E aí eles ouvem a sua voz. Quando ele se levanta, não há dúvida, ele traz a paz. Quando nós corremos para Jesus, quando nós buscamos a Jesus, ele traz a paz. Mesmo que a tempestade não vá embora, ele nos traz a paz. Nós cantamos o hino 108, Aflição e Paz. Acho que boa parte de nós conhece esse hino, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sabia, já tinha ouvido a história desse hino. Quem aqui conhece a história desse hino? Como esse hino foi escrito? Horácio Spafford, um homem... Eu vi em alguns textos na minha pesquisa que ele era presbiteriano. De fato, eu não tenho essa certeza, mas eu sei que ele era cristão. Servo do Senhor. Ele é um homem de fé, bem-sucedido, vivia na cidade de Chicago. E na década de 1870, nos anos de 1870, em Chicago houve um grande incêndio. Tanto que ele é chamado de o incêndio de Chicago. E nesse incêndio morreram quase 100 mil pessoas. E muita gente sofreu e ficou desabrigado. E Spafford, sua esposa e suas filhas ajudaram, perderam muita coisa ali, mas também ajudaram muita gente a se reerguer. Passado algum tempo, ele se programou com a sua esposa e suas filhas de irem para a Europa. E houve um imprevisto no qual ele pediu para que a esposa e as filhas fossem na frente. A passagem já estava comprada. E elas a caminho da Europa. Ele ia junto, não pôde ir de última hora. Ele ficou para trás. E nessa viagem, esse barco onde elas estavam, esse navio, bateu num outro barco. Houve um naufrágio. E esse barco afundou em cerca de 12 minutos. As 4 filhas de Horácio e Ana morreram ali. Ana chega ao continente europeu e ela manda um bilhete, um aviso para o seu marido que ficou nos Estados Unidos. Salva,
porém só. Ele viaja para encontrá-la o quanto antes. E ao passar próximo ao lugar do naufrágio, alguém olha para ele e diz: olha, foi aqui que aconteceu. Este é o lugar onde suas filhas morreram. E em meio a esse sentimento de dor, de luto, de tristeza, esse homem escreve: Senhor, se paz a mais doce me deres gozar, ou seja, se momentos bons e de alegria eu passo, ou se dor a mais forte sofrer, em qualquer momento, eu sou feliz. Ele não estava feliz naquele momento. Ele estava de luto, ele estava de coração sangrando. Mas ele podia dizer: se paz a mais doce, um dia o Senhor me fez contemplar e gozar e sentir. Ou se dor a mais forte, eu possa sofrer como a dor que eu estou sentindo agora. Tu me fazes saber que eu sou feliz com Jesus, porque Ele é o meu Senhor. Não se trata de ganhar ou de perder, porque a minha felicidade está em Cristo. E isso é o que eu gostaria que você guardasse essa noite. Às vezes Jesus nos salva da tempestade e as coisas andam muito bem. Mas às vezes a tragédia acontece, a dor chega, as perdas vêm. Mas Ele é o único que é capaz de nos dar a paz, de nos trazer alento em meio a tanto sofrimento. O servo do Senhor é feliz com Jesus, porque a nossa alegria não está nas pessoas, não está nas circunstâncias, não está no dinheiro, não está na saúde, não está na direita ou na esquerda, no político A ou no político B. Às vezes as pessoas, nesse mundo polarizado que nós vivemos, olham para mim e falam: nossa, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, porque a direita está assim, a esquerda está assado. Eu tenho os meus posicionamentos e eu busco fazer o meu melhor. Mas ainda bem que a minha esperança é o Senhor. A esperança do servo de Deus é Jesus. É com Ele que nós somos felizes. Independente se Ele acalma ou não a tempestade, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo aquele que está no controle. Ele continua sendo aquele que sabe o que é melhor para mim. Ele continua sendo aquele que derrubou a minha casa, mas permitiu que coisas boas viessem disso. E muitas vezes, Ele permite que tudo se acabe. Mas Ele é Deus. E Ele sabe o porquê das coisas. Paulo escreve de uma prisão, confiando em Deus. Spafford escreve uma canção que cantamos até hoje em meio a um momento de tristeza. E esse homem continuou vivendo a vida com Deus e deu grandes frutos também para a obra do Senhor, mesmo em meio a tão grande tristeza pela qual ele passou. Caminhando para o final, terceiro tópico. Autoridade sobre o caos. Versos 39 até o final. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não apenas fala sobre paz, Ele cria a paz. Ele é o príncipe da paz.
Quando os discípulos o acordam, Jesus não dá um sermão. Não começa uma explicação longa. Ele simplesmente se levanta e faz o que tem que fazer. Repreende o mar e o vento. Acalma-te, emudece. E na mesma hora o vento se aquieta, o mar fica calmo. Jesus, ele não só promete paz, mas ele é a nossa paz. Ele é a nossa alegria. Ele é quem tem o poder para mudar toda a circunstância. Jesus transforma medo em reverência. Aqueles homens estavam desesperados. Mas depois que o mar se aquieta, que o vento para, eles ficam admirados com o Senhor, com tamanho poder. Quem é esse que acalma o mar, que aquieta o vento? Quem é esse? Isso que eles já tinham visto Jesus fazer tantas coisas. Falamos há pouco que muitas vezes sofremos em meio a tempestades e tribulações, porque olhamos para o problema, olhamos para a tempestade. O nosso foco está focado naquilo que está nos afligindo. Mas aqui eu creio que esses homens saíram dessa situação mais fortes. Porque o foco deles voltou-se para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, o nosso olhar deixa de estar preso ao tamanho da onda, mas começa a olhar acima dela. Devemos olhar para o Senhor. E eu falo como se fosse fácil, e de fato não é. Não é. Tem uma canção que cantamos às vezes, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, porque o filho acredita naquilo que o pai fala. Só que às vezes a gente não é a criança, a gente é o adolescente, que tudo que o pai fala está errado. Não é assim muitas vezes? Às vezes somos levados pela vontade de crescer, querer ser independente, e a gente esquece de simplesmente crer, essa canção diz. Mas quando olhamos para Jesus é quando tudo muda. Jesus nos ensina que a fé ela não é a ausência de problemas, mas a confiança no meio deles. No meio deles. Ele olha para os discípulos e pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Vocês não têm visto tantas coisas pelas quais nós temos passado? E mesmo assim vocês estão desesperados e apavorados? Vocês sabem quem sou eu? Quem é Deus? Olha para a sua vida agora, meu irmão. Quantas coisas Deus já fez na minha e na sua vida. Por quantas lutas nós já passamos e passamos vitoriosos. Quantos problemas Ele resolveu. Por que somos assim tão tímidos? Será que não temos fé? Fé não é nunca sentir medo, mas é mesmo com medo e desesperado confiar no Senhor. Confiar no julgamento e na decisão dEle, que Ele está no controle. Não é negar os problemas, mas crer que Deus está acima dos problemas. Caminhando para o final, muitas vezes também a tempestade nem é sobre nós. Ela nem é sobre nós. Nós estamos passando por ela, estamos sofrendo ela, nos desesperamos com ela, e ela nem é sobre nós. Lembra do texto lá no começo? Jesus fala: vamos para a outra margem. E aí ele chega na outra margem. Se você continuar o texto, lá no capítulo 5, falamos disso na escola dominical domingo passado, eles descem do barco e logo vem o endemoniado gadareno, um homem que sofria muito, afligido por diversos demônios, possuído por grandes demônios, e esse homem era preso e ele se soltava, martirizava o povo, se martirizava, sofria. Se você ler, depois leia na tua casa o capítulo posterior que conta essa história. Era um homem que precisava de fato de ajuda.
E Jesus vai para a outra margem, ajuda esse homem, os demônios saem, aquele homem se torna pregador de Jesus naquela cidade, testemunha do poder de Deus, e aquela cidade também depois é transformada. E Jesus faz isso, e depois ele é compelido a voltar, porque o pessoal fica meio bravo com ele lá, depois leia. Jesus, será que ele não sabia que iria passar por isso? Mas tinha alguém lá que precisava dele. O plano de Deus mandava ele ir até lá. Os discípulos passaram por essa tempestade aqui, mas não tinha nada a ver com eles. Tinha alguém lá que precisava de Jesus. Às vezes não é sobre nós, é sobre o plano de Deus. Jesus ordenou, passemos para outra margem. Ele sabia o que esperava. Muitas tempestades que enfrentamos não são sobre nós. Elas são sobre o propósito de Deus. Independente de ele acalmar ou não essa tempestade, ele continua sendo Deus. Ele continua conduzindo a nossa vida com o seu plano soberano. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Concluindo. No fim das contas, nunca é sobre nós, meu irmão. Nunca. Nunca foi. Sempre foi sobre Ele. Sempre foi sobre Deus, sobre Jesus. A Bíblia inteira aponta para Ele, do começo ao final. Jesus entrou no barco da nossa história, se colocou no meio da tempestade da nossa vida. Já parou para pensar nisso? Nossa Senhora, eu estou sofrendo tudo isso, eu estou passando por tudo isso. Jesus estava sentado à destra do Pai no seu trono de glória. Ele é Deus, Ele não precisa de nós. Mas Ele escolheu amar a mim e a você e vir a esse mundo como uma criança. Crescer, passar pelas aflições da vida, sofrer o que nós sofremos e muito mais. Ele entrou na tempestade da nossa vida. Sofreu as nossas dores, dores que Ele não precisava. Enfrentou ventos, ondas, que eram nossos, mas Ele enfrentou. Pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Na cruz Ele foi engolido pela maioria de todas as tempestades. A tempestade do pecado, da culpa, da desobediência ao Pai. De fato, ali naquela cruz parecia que o barco tinha virado de vez. Porque o sofrimento foi tanto que nós não podemos nem imaginar. E exatamente ali Ele abriu o caminho da salvação. É por isso que hoje eu e você podemos atravessar para o outro lado. É por isso que hoje, mesmo que a tempestade não passe, mesmo que o silêncio permaneça, mesmo que a dor continue, mesmo que a esperança possa parecer se findar, nós sabemos que Jesus está no barco. Que Ele está conosco. Ele é o centro da nossa fé. Ele é a nossa paz em meio ao caos. E a pergunta que fica para mim e para você hoje: você tem confiado nele? Você tem colocado os olhos nele? Porque Ele está no barco. E eu e você podemos descansar. Mesmo que às vezes pareça que não. Ele está no barco. Ele está conosco. Ele está conosco. Santo Deus, louvado seja o Teu nome, Pai querido. Por tanto amor, tanta grandeza. Por quem o Senhor é nas nossas vidas. Por tanta entrega, Senhor Deus. Porque se o Senhor não tivesse entrado na tempestade das nossas vidas, estaríamos todos perdidos. O nosso caminho era a ira de Deus. Era o inferno. Era estarmos separados do Pai. Mas o Senhor resolveu, decidiu olhar para cada um de nós com amor e não com justiça. Com misericórdia. E entrou nesse mundo, ó Pai,
O Senhor que estava fora, no seu trono de glória. O Senhor entrou nesse mundo para fazer aquilo que nenhum de nós poderíamos fazer. Para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Para nos ensinar o que de fato é o amor. O que de fato é a entrega. Pedimos, Senhor, acalma as tempestades das nossas vidas, ó Deus. Passamos por lutas, aflições, tristezas. Olha para os ventos e os mares agitados das nossas vidas e diga, Senhor, diga com sua voz poderosa, acalma, emudece. Mas como oramos diversas vezes e o Senhor nos orou a orar, ó Pai, que seja feita a Tua vontade. Assim na terra como nos céus. Que seja feita a Tua vontade na vida da Tua igreja, que seja feita a Sua vontade nas nossas vidas. E se o Senhor decidir que devemos continuar na tempestade, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. E nós continuamos Te amando, Pai, e gratos, porque o Senhor nos comprou por alto preço, o Senhor nos tirou da perdição eterna. O Senhor nos lavou e tirou de nós toda a mancha do pecado. Algo que não poderíamos fazer. Por isso nós agradecemos, Senhor, pela Tua presença aqui. Pela Tua presença nas nossas vidas. Pela Tua condução sobre a Tua igreja.